Hoje nós tivemos um funeral. E eu participei em 2 cultos fúnebres, hoje. Um aqui às 10 da manhã e outro lá na roça, às 4 da tarde. E quem veio de manhã viu que a igreja estava cheia. Mas eu quero dizer para você que lá na roça tinha mais gente do que aqui na igreja. Quem foi sabe. Tinha muita gente. A irmã Jaci é uma pessoa muito querida. E ela partiu para os braços de Cristo. E a morte é assim, ela vem de repente. Você menos espera e ela acontece. Quem poderia imaginar que eu estaria fazendo o culto fúnebre da irmã Jaci hoje? Semana passada eu e Bruno estávamos lá cantando com ela no hospital, né, Bruno? E ela nos acompanhando, né? Cantando, animada, deitada ali numa situação mais difícil, mas animada cantando. Quem poderia imaginar? Porque na semana passada agora, a Risa, a filha, me mandou uma mensagem falando: pastor, ela já passou pela cirurgia, foi uma bênção, e o médico falou que hoje ainda ela vai ter alta. Isso foi na quinta-feira que eu falei aqui. Ela vai ter alta hoje. E aí outro médico passou e disse: não, a gente não pode dar alta para ela. Espera mais um pouco. E de repente, ela que foi para o hospital porque tomou uma queda e machucou o seu fêmur, de repente ficou constatado que ela estava com outros problemas. Teve uma parada cardíaca, foi ressuscitada, é esse o termo que eles usam, né? E aí então, numa série de exames, descobriram que ela estava com embolia pulmonar. E essa foi a causa da morte. De repente. A morte é assim, irmãos. As pessoas morrem quando menos esperam. As pessoas morrem, não existe um tempo, não existe uma hora, não existe uma agenda para a morte. Você tem agenda para tudo, não existe, a não ser naqueles casos de pessoas que são condenadas à pena de morte, que tem a agenda ali, tem o dia e a hora que ele vai morrer, mas para nós não existe isso, porque a morte ela vem de repente. E eu não sei se você faz ideia de quantas pessoas morrem no mundo por dia. Você faz ideia? Quem sabe mais ou menos aí quer chutar um número? Quantas pessoas morrem no mundo por dia? Deixa eu falar para você. Mais de 200 mil pessoas morrem no mundo todo dia. Por minuto, 156 pessoas morrerão. Numa hora, são 9.360 pessoas. E isso é terrível, porque num ano, são 81 milhões de pessoas, 768 mil, que morrem. Diferentes da irmã Jaci. Nem todos morrem como ela morreu. Você sabe por quê? Eu não estou falando da causa morte. Eu estou falando do destino. Porque a irmã Jaci morreu no Senhor. E ela morreu na esperança de estar com Cristo na glória. Eu falei nos 2 cultos que eu preguei hoje, e vou falar agora uma coisa para você, que você precisa saber. Ela fechou os olhos aqui no hospital. Exatamente às 18h30, foi a hora que ela faleceu. Assim que ela morreu, a primeira pessoa que a Risa ligou foi para mim. E quando ela fechou os olhos aqui no Hospital Sobrasa, em Teixeira de Freitas, no mesmo momento ela abriu os olhos no braço de Cristo. Que bênção, né? Que bênção saber disso. Mas é triste saber, segundo estimativas, considerando a fé que as pessoas professam e o número de mortes, que a cada 2,6 segundos, alguém morre sem esperança, sem a esperança que ela teve. É um número assustador, não é? Mas é um número verdadeiro. A gente sabe que as pessoas, nós que somos cristãos, professamos isso. Isso é a nossa fé.
Se você não pensa assim, tudo bem, mas você está no lugar errado, se você não pensa assim. Porque a nossa fé é de que só são salvos aqueles que se submetem a Cristo. Não é aquele que é batista, aquele que é assembleiano, aquele que é metodista, aquele que é presbiteriano, aquele que é católico, aquele que é da Deus e Amor. Não, não é nada disso, não. São aqueles que se submetem a Jesus Cristo. E quando a pessoa se submete a Jesus Cristo, ela vai procurar um grupo para se agregar. E nós cremos que só são salvos estes. Não pelo CNPJ da igreja que segue, mas pela sua relação com Jesus Cristo. É necessário que nós entendamos, e o Bruno leu hoje aqui no começo deste culto, no texto de Romanos capítulo 10, que as pessoas precisam invocar o nome do Senhor para serem salvos, mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O mundo é imenso. Se eu falei números como este, de pessoas que morrem, tentem imaginar a dimensão da humanidade no mundo. São quase 8 bilhões de pessoas hoje. É muita gente. 211 mil pessoas que morrem, 2,6, a cada 2,6 segundos morre um. E nós precisamos cumprir nossa missão. É para isso que a igreja existe, irmãos. Tem gente que acha que a igreja é uma associação de amigos, é um lugar para festival, um festival de alegria. Muito embora estar na igreja é uma alegria, muito embora estar na igreja você está entre amigos, mas o objetivo maior da igreja são dois. O primeiro, adoração, e o segundo, missões. É por isso que quando perguntam para Jesus sobre o maior mandamento, ele diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas, adoração, e amar ao próximo como a si mesmo, missões. Acima de tudo, missões. Não tem nada que você possa fazer pelo semelhante que seja mais importante do que pregar o Evangelho para ele. Você viu cenas ali da África. A África, ela é estigmatizada como um dos países mais carentes do mundo, mas não é. Existem países piores, né? Países, quer dizer, no caso da África, são vários, né? A Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, tem coisas horríveis. Depois você busca, só por curiosidade, você que gosta de navegar e às vezes gasta um tempinho com vídeos, vida na Índia, você vai ficar assustado. Muita gente destes não conhecem Jesus Cristo. Alguns até conhecem a figura do crucifixo. Alguns conhecem aquela figura daquele moço louro de cabelo comprido segurando o coração na mão. Mas eu estou falando de conhecer Jesus Cristo de fato. O Jesus Cristo que morreu por nós. O Jesus Cristo que não é de características americanas, como pregam. O Jesus Cristo que não é um bonequinho no crucifixo, e nem um menininho num como é que chama aquele negócio? Hein? Manjedoura, isso aí, mas eu estou falando... Presépio, não foi o que eu falei? Presépio? Presépio. Jesus é mais do que isso. Jesus não é mais um bebezinho. Jesus não é mais uma pessoa martirizada. Jesus está vivo no meio de nós. Jesus vive. Jesus reina. Ele é o dono da nossa vida. E Ele quer que pessoas, cada vez mais pessoas, possam conhecê-lo, possam se dobrar a Ele. Mas como se dobrarão, como conhecerão, como crerão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não são enviados? Perceba isso, irmãos. A importância do trabalho do Ministério de Missões. Captar recursos para poder investir em missões.
convencer pessoas a se tornarem intercessores de missões. Em alguns momentos, alguém se decidir e dizer: eu quero ir para o campo, eu quero ser missionário. Uma das coisas que eu quero deixar como legado nessa igreja, antes de eu ir embora, é saber que desta igreja, algumas pessoas saíram para o campo missionário. Alguns se decidiram: pastor, eu quero ir para o campo missionário, o que é que eu faço? Pode me procurar que eu conheço o caminho das pedras. Eu vou mostrar exatamente o que você precisa fazer e como é que você vai chegar no campo missionário. Isso precisa ficar como legado. Tem um monte de coisa que eu quero fazer por aqui, né? Eu sou um cara meio hiperativo, e a gente quer fazer algumas coisas, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual. Estava conversando com o Júnior esses dias. Falei: ó, Júnior, sabe o que eu queria fazer? Tirar isso daqui. Fazer uma plataforma da parede para lá. E colocar isso daqui ali. E no fundo um paredão de vidro iluminado, para que as pessoas possam entrar, Marcelão, e ver ali a nossa plataforma e ao fundo o rio. E uma iluminação caindo sobre o vidrão, um vidro de fora a fora. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Como nós sonhamos com aquela área lá embaixo, e ela existe, acredito que aqui um dia também, se os irmãos permitirem e investirem e apoiarem, a gente vai fazer. Quem está comigo, diga amém. Ih, não vou fazer não. Pensei que eu ia fazer, mas já vou desistir. Quem está comigo, diga amém. Amém. Bom. Agora, mais importante do que esse tipo de legado, é o legado de vidas. Saber que a nossa igreja é uma igreja missionária e é reconhecida. Quero dizer para você que a primeira igreja Batista Medeiros Neto é reconhecida em toda a região, pelo seu movimento missionário, pela sua fidelidade com as organizações batistas. Nós entregamos o plano cooperativo fielmente todos os meses. Entregamos a nossa oferta para a BESBA, da qual eu sou presidente hoje, todos os meses. Fazemos as 3 campanhas. Só está faltando agora a PAN, né? A gente vai, até o final do ano, eu vou lançar um desafio de PAN aqui. Porque essa igreja é uma igreja leal, é uma igreja fiel. E é por isso que eu tenho a liberdade de desafiá-los. Porque cada um de nós aqui tem uma responsabilidade muito grande. 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores, nós somos representantes de Deus. O embaixador é um representante. Pastor, como é que eu posso ser embaixador se eu não saio de Medeiros Neto? Você pode sair na intercessão. Existem campos, nós vimos alguns aqui hoje, tem todo tipo de movimento missionário que você possa imaginar. Pra você ter uma ideia, eu e a Rá já trabalhamos em movimento missionário dentro de prostíbulo. Se assuste não. Vila Mimosa é um dos prostíbulos maiores e mais conhecidos no Brasil. É uma parte, algumas ruas, onde as mulheres se prostituem. Eu e a Raia entrávamos lá, íamos pregar o evangelho para aquelas mulheres. Em um ano, nós deixamos 2 pequenos grupos funcionando lá dentro. E daquelas mulheres, algumas hoje cantam no coral da 4ª Igreja Batista no Rio de Janeiro. Para a glória de Deus. Existem movimentos missionários em presídios, e presos são convertidos, e alguns deles a gente sabe que se escondem atrás da Bíblia, né? A Bíblia passa a ser um escudo para não tomar facada na cadeia, já vi muitos assim. Mas outros não. Outros encontram na palavra de Deus a chance de ter uma nova vida. Eu olho para a minha vida hoje, eu vinha ontem de Teixeira para cá, e eu vinha pensando sobre isso. Eu falei, como Deus é bom comigo. Tenho tudo que eu preciso. Aliás, eu tenho mais do que eu preciso.
Há 37 anos eu não tinha nada, nem esperança. Eu era um caso perdido. Era um homem sem Deus. E aí Deus começou a me abençoar no dia que eu coloquei Jesus na minha vida. Primeiro começou a mudar o meu caráter, depois me deu minha esposa. Na sequência eu fui batizado. Depois de algum tempo saí do lugar onde estava para poder viver uma nova vida. Comecei um ministério aqui em Teixeira de Freitas em 93, fazem 31 anos. E hoje estou aqui na primeira igreja Batista Medeiros Neto. Vocês são doidos mesmo, viu? Trazer um cabra como eu para ser pastor de vocês. Mas eu quero tranquilizar vocês, não por mim mesmo, mas dizendo para vocês que Deus mudou a minha vida. E é isso que Deus faz, queridos. É isso que Deus quer fazer, é isso que Ele quer fazer nesses países. Agora, Deus espera de nós, primeiro, que nós possamos nos envolver com missões. E nós mudamos a técnica de missão aqui, porque aqui era assim. Os que são batistas conhecem o processo, como funciona. Se faz a promoção missionária 3 vezes por ano. Em março, em junho e em setembro. Então, 3 meses por ano, nessas 3 vezes, a igreja vive esse espírito missionário. Essas canções que nós cantamos, o vídeo que nós vemos, as mensagens que nós estamos ouvindo. Nós mudamos o esquema. Por quê? Porque nós não queremos uma igreja que se envolva com missões 3 vezes por ano. Eu quero uma igreja missionária de janeiro a dezembro, amém? É isso que nós queremos, por isso que nós mudamos. Nós mudamos uma estratégia, no começo foi difícil, até de convencer o Ministério de Missões, mas nós conversamos e conseguimos. Hoje nós temos esse sentimento, é o que a gente espera, que haja feedback da igreja. Não é mais 3 vezes por ano, é o ano todo. 3 vezes por ano nós fazemos uma campanha para mostrar as agências aos irmãos. Mas o ano todo, nós criamos o ano passado um carnezinho e esse ano um envelope. E que o irmão pega e ali ele vai anotando mês a mês e entregando a sua oferta missionária. Aliás, se você não pegou ainda, você precisa pegar. Nosso objetivo é que todo crente da primeira igreja Batista Medeiros Neto seja um ofertante de missões. E nós precisamos ter isso no coração. Isso tem que partir de dentro de nós, irmãos. Não é só quando ouvimos uma mensagem daqui para lá, quando ouvimos um desafio daqui para lá, como quando vemos um vídeo. Essas coisas todas precisam ficar impregnadas na nossa vida. Você tem que sair daqui respirando missões, e entrar aqui no próximo culto respirando missões. Missões têm que fazer parte da sua vida. Missões têm que fazer parte do seu dia a dia. Você precisa orar por missões. Você precisa investir em missões. Você precisa ir para o campo missionário. A gente vai fazer viagens missionárias. Até agora não deu, mas a gente vai fazer. É isso que Deus espera de nós. Marcos 16:15 diz: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É fácil assim, simples assim. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É o que Deus espera de nós, mas tem que sair do coração. Antes da sua oferta sair do bolso, ela tem que ter sido germinada no coração, porque senão não serve. A gente não pede esmola, missões não pede esmola. Missões pede que você oferte com a convicção de que você está fazendo isso para a glória de Deus. Amém? A segunda coisa, Deus espera que todos nós sejamos missionários. Mas pastor, eu já disse, eu não posso ser missionário, eu não posso ir para o campo, eu não posso deixar a minha vida. E quem disse que missionário é só aquele que está no campo? Existem 3 formas de fazer missões, não é isso? A primeira forma é indo. A segunda forma é intercedendo. E a terceira forma é investindo. Você faz missões quando você vai.
Eu já fiz missões em vários cantos, já fui já em comunidades ribeirinhas, já fui no Amazonas, já comi bicho, aqueles bichos, não sei se você já viu aqueles bichos redondos, aqueles bichos brancos assim, todo gongorento, desse tamanho, que fica assim, que é bicho de coco, eu comi aquilo. E sabe o que eu gostei? Você tem dele aí? Eu gostei, quando você aperta ele assim, ele dá aquele plof, né? Eu comi uma vez, agora tem gente que come isso sempre para sobreviver, é a proteína dele. Eu já estive em lugares assim. Já estive em lugares, uma vez eu fui para a Argentina fazer missões, e eu já disse aqui, eu estive no lugar, nunca me esqueço desse bairro, o nome desse bairro é Los 80, é o nome do bairro. Nós entramos no bairro, e os irmãos de lá que estavam comigo falaram, pastor, se prepare que você vai ficar chocado. E eu fiquei mesmo. Na maioria das casas, na porta, tinha uma estátua com cachaça, cigarro, água, cerveja. Você sabe quem é que estava naquela estátua? Quem já viu a imagem da morte com aquela foice? É o santo que muitos naquele país adoram. Se chama San La Muerte. É o nome daquele santo. E eu fiquei impressionado, porque de cada 3 casas, 2 tinham aquilo. E eu entrei em muitas dessas casas e preguei o Evangelho de Cristo. E eu vou dizer para você com muita alegria, sem nenhuma arrogância da minha parte, muitas daquelas pessoas aceitaram Jesus como Senhor de suas vidas. E cada um deles que aceitava Jesus, nós encaminhávamos, no bairro morava uma família cristã, batista. E aí nós já colocávamos a família para poder arrastar a pessoa para fazer pequenos grupos. A gente, às vezes, precisa entender que as pessoas estão morrendo sem Deus, não é porque não amam Jesus, é porque não conhecem Jesus. Não adianta ter a figura de Jesus na sala, eu já fui em muitas casas, a figura de um Jesus crucificado na sala não quer dizer nada. Jesus, ele não tem que estar crucificado na sala, ele tem que estar no nosso coração. Agora as pessoas só saberão disso se nós pregarmos o Evangelho. E só podemos pregar o Evangelho se nós orarmos, se nós irmos e se nós investirmos. Deus espera que todos nós façamos isso. Todos nós. Eu não sei quanto você destina dos recursos que Deus te deu para a oferta missionária. Mas eu gostaria muito que você pensasse com muito carinho nisso. E pensasse o quanto é importante você investir em missões, a fim de que você alcance pessoas carentes, que dentre essas 211 mil pessoas que morrem por dia, estão morrendo sem Jesus e sem salvação. E por último, tão importante quanto as outras 2 questões que eu falei, você precisa entender que todos nós temos a responsabilidade nesse sentido. Tem gente que acha que a responsabilidade de uma igreja está sob os ombros da sua liderança. Então, quem tem a responsabilidade de fazer as coisas é o pastor. Eu conheço igreja assim. Quando o pastor novo vem para a igreja, ninguém faz mais nada, é o pastor que tem que fazer. Que a responsabilidade de missões está sobre os ombros do promotor. Nós temos um promotor, uma equipe de promoção missionária. Inclusive estarão comigo agora, indo agora num projeto. O UA, a Ana vai e o Cláudio vai. Vai ser uma bênção. Uma conferência sobre missões. Mas é toda a igreja que tem que se envolver. Os líderes, eles têm como objetivo principal mobilizar a igreja, por isso que chama mobilização. Agora a igreja precisa entender sua responsabilidade. Você que está nos visitando aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é a sua posição com relação a Cristo.
Acredito que você ama a Deus, senão você não estaria na igreja, estaria em outro lugar, né? Estaria ali tomando um açaí, estaria na pracinha ali, eu sei lá. Então, se você está aqui é porque você de fato, creio eu, ama a Deus. Mas aí a minha pergunta para você, e é uma pergunta bem objetiva, é a seguinte: Jesus, ele tem morada no seu coração? Ou você só visita de vez em quando? É preciso saber disso. Você tem coragem de assumir uma posição com Deus de uma vez por todas? Um dia você vai morrer, um dia você vai estar entre esses 211 mil, como eu também. Quando você morrer, quando você chegar diante de Deus, como vai ser a sua chegada? A irmã Jaci chegou ontem, diante de Deus. Eu acredito que quando ela chegou, Jesus a recebeu de braços abertos. Não mais o Cristo crucificado, mas o Cristo que recebe os seus de braços abertos e diz assim: vinde, benditos do meu Pai, aqui é o vosso lugar. Mas ela foi uma entre 211 mil. Nem todos foram para aquele lugar. Se você ainda não assumiu um compromisso sério com Jesus, escuta o que eu estou te dizendo, eu sei o que eu estou dizendo. Assuma o mais rápido possível. E você que é crente em Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, olha aqui para mim, preste atenção. Assuma a sua responsabilidade com missões. Assuma a sua responsabilidade com missões. Eu falei para o U outro dia: U, nós vamos mudar a técnica. Nós não vamos ficar mais com agressividade com ninguém. Sabe por quê? É ele e eu, os dois batem mesmo com força. Mas a gente não quer mais isso, porque a gente não quer que você venha porque se sentiu obrigado. Nós queremos que você venha por amor. Quando você começar a ofertar com amor, você vai ver como a sua vida muda. Não espera ninguém te procurar, não. Meu irmão, tem como você dar uma oferta? Não, não espera não, procure você. Diga assim: olha, irmão, eu quero investir em missões. Ou diga assim, um dia me chame, se você quiser me chame e diga assim: pastor, eu gostaria de ir visitar os ribeirinhos. Vai ter uma caravana para visitar os ribeirinhos agora. Alguém quer ir? Me procure. Passe alguns dias lá com os ribeirinhos. Vai lá para a ilha de Marajó. Vai ser uma bênção. Você quer ir, me procure, que eu vou encaminhar você. Pastor, eu gostaria de fazer uma viagem missionária lá para a Argentina, para onde você falou. Me procure. Se a gente montar um grupo, eu já falei com o Ua. A gente monta um grupo, a gente vai para lá. Lá tem quem nos receba. Mas aí tem que partir do seu coração. E o nosso desejo é que o seu coração esteja aberto por isso. Missões está no coração de Deus. E precisa estar no nosso coração também. Quero que você fique de pé. E nós vamos orar nesse momento.